Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, então sabe que toda terça-feira à noite eu quero colocar um vídeo no ar do programa Resposta com Frequência, em que eu quero poder responder as tuas dúvidas aí nesse nosso fascinante mundo do áudio, né? Assim é a maneira que eu tenho de contribuir contigo, com o teu aprendizado, com o teu crescimento, porque eu tenho certeza que assim a gente vai evoluir o nível técnico do nosso mercado. Então é o seguinte, ó, já começa aí me ajudando. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo, né? Bota as perguntas, quais são as dúvidas que você tem aí no mercado de áudio, para que eu possa responder no próximo programa da terça-feira, certo? Então toda terça-feira eu tenho um encontro contigo aqui no YouTube para poder tirar todas as tuas dúvidas. Mas vamos lá, deixar de papo e começar com as nossas perguntas aí que o pessoal colocou nos comentários do último vídeo. E eu quero começar com a pergunta sobre os players, tá? Eu comentei no vídeo passado, se você não assistiu, volta lá para assistir. Eu comentei sobre a estrutura de ganho, certo? Aonde que a gente coloca mais ou menos ganho no sistema para que o sinal não tenha distorção. E eu comentei que eu prefiro deixar o player no máximo volume possível, tá? Não quer dizer que é no máximo realmente, mas no máximo possível para que eu não tenha que dar ganho no sistema de som. E assim eu consigo reduzir o nível de distorção, certo? Se eu tiver o cuidado com esse ganho, e o nível de ruído, que vai lá para os falantes. Porque se porventura eu precisar dar muito ganho lá no meu amplificador, eu vou elevar o ruído também, e isso vai para os alto-falantes e vai ficar aquele ruído bem chato. Então o que acontece? Algumas pessoas comentaram perguntando se o player em volume alto não insere distorção. Então já começamos aqui com a pergunta do Fernando Almeida. Volume máximo no player? Ouvi dizer que a maioria dos players no mercado geram onda quadrada em alto volume, em 70% a 80% do volume total. Verdade? Então, Fernando, é o seguinte, ó, eu andei medindo muitos CD players, tá? A saída dos CD players, e a grande maioria deles, aí pelo menos os Pioneers, alguns Sonys que a gente andou medindo, ele realmente não tem distorção em volumes bem altos, tá? Por exemplo, alguns Pioneers que iam até os 62 do volume, até os 60, o sinal estava limpinho, sem nenhuma distorção, certo? Agora, eu usei um osciloscópio na saída do player para poder conferir como é que está esse sinal. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem um osciloscópio para poder estar fazendo essa conferência, então por isso que se criou a ideia da gente usar o volume em algo em torno de 70% a 80% do play, porque aí com certeza esse play não vai ter distorção na saída, beleza? Mas fica tranquilo, eu te garanto que você pode ir com volume consideravelmente alto no seu CD play, que você não vai estar distorcendo a saída dele. Exceto se você estiver usando alguma equalização que exagere. Aquelas equalizações como Powerful, né, Super Bass e tudo mais dos players, tende a gerar um sinal um pouco mais alto, que em alto volume com certeza vai gerar distorção. Então se ele estiver fletado, sem nenhuma equalização aplicada, você pode ir em um volume consideravelmente, tá? E isso é muito bom porque você vai elevar o nível da tensão de saída dele, e esse sinal na saída do CD Play ele vai ser menos inerente a problemas de ruído. Então ele vai caminhar mais limpo no seu sistema de som, e ele vai chegar lá no amplificador bem mais limpo e já com tensão suficiente para excitar o amplificador em colocar toda a potência dele na saída. Se ainda assim você não conseguir, aí sim você vai dar um pouquinho de um tapinha ali no ganho, que foi praticamente o assunto que a gente falou então no vídeo passado, beleza? Então fica tranquilo que a maioria dos CD players não tem distorção em volumes consideráveis. Agora, se você não tem como medir isso, mantém nessa tua regrinha aí de 70% a 80%, que com certeza vai funcionar. Vamos lá então para a segunda pergunta, para a gente ganhar tempo aí, do Gabriel Cabral. O Gabriel colocou aqui, né? Renan, feliz ano novo, né? Feliz para você também, Gabriel. Sempre te acompanho e sou seu fã. Muito obrigado. Pois bem, estou com uma dúvida. Estou montando um som, qual o mais indicado? 8 médios de 400 em um módulo de 5.000 a 1 ohm, ou 4 médios de 400 em cada 2.500 a 2 ohms? Veja bem, Gabriel, eu particularmente prefiro não colocar muitos falantes em um único amplificador por alguns motivos, tá? Um deles é que o falante gera uma coisa que a gente chama de reatância capacitiva, ou seja, ele é bilateral. Você tanto pode colocar tensão nele, ele vai gerar movimentos mecânicos que vai gerar pressão sonora, tão quanto você pode gerar pressão sonora, que ele vai gerar movimentos mecânicos e gera tensão. É basicamente como um microfone, né? O microfone é um inverso de um alto-falante. Ele recebe pressão e gera tensão. Então, o que é que acontece? Quando o falante está se movendo, ele vai gerar tensão nos bornes dele, que vai devolver para o seu amplificador, e isso mexe numa coisa que a gente chama de damping, faltou de amortecimento do amplificador.
Então, particularmente, eu prefiro não colocar muitos alto-falantes para que esse dump não aumente muito, né? Ou seja, essa energia, né, de reatância que devolve para o amplificador não aumente demais, o que acaba degradando um pouco da sonoridade do sistema. Claro que no médio isso não é tão expressivo quanto no grave, mas pode ter esses problemas. Então isso é um dos motivos que eu, particularmente, prefiro não usar muitos falantes em um único amplificador. Outra coisa é, se porventura o amplificador vinha dar problema, você perde 8 falantes, né? E no caso de você usar 2 de 2.500 em 4 falantes em cada um deles, se porventura der problema em nenhum dos amplificadores, você ainda tem 4 alto-falantes tocando, também tem uma dessas vantagens. E eu ainda acredito que quando você bota menos falantes em mais amplificadores, você tende a ter mais controle da energia, você tende a ter melhor dinâmica. Então, particularmente, eu prefiro não colocar muitos falantes em um único amplificador. Beleza? Espero ter respondido sua pergunta. Agora é o seguinte, aproveitando essa questão de muitos falantes e casamento de impedância, nós temos uma pergunta aqui do amigo Henrique Rosa, que botou um texto grande, mas eu acho que é interessante comentar sobre a pergunta dele, em que o Henrique comenta aqui comigo, né? Gênio, tenho 12 médios de 6 polegadas de 150 watts RMET a 4 ohms, 6 em cada portas, por exemplo, para ligar em um módulo de 2 ohms. O que fiz foi o seguinte, eu peguei 5 médios, liguei em paralelo, resultando 0,8 ohms. Aí fiz a série que sobrou, fechando 4.8 em cada porta. Fiz o paralelo das duas portas na saída do módulo, resultando em 2.4 ohms. O mais próximo da impedância do módulo, que é em 2 ohms. Porém, está queimando muito fácil o médio da série. Quando faço o teste pegando o positivo e o negativo de cada porta e trisco na bateria, percebo que o médio da série em 4 ohms pula mais do que os outros. Recebe mais potência, por isso queima mais fácil. Me diga o que eu faço para resolver isso. Pensei que o que importa era a impedância final, hoje eu percebo que não. Outro jeito de ligar seria pegar 2 falantes de médio e fazer paralelo e depois série entre elas, deixando em 6 ohms cada porta. E depois fazer o paralelo final da saída do módulo, resultando em 3 ohms. Qual seria mais viável? Quando funcionaria melhor na prática? Henrique, textão. Mas, cara, legal a tua colocação pelo seguinte, é muito comum que aconteça essa confusão na cabeça de algumas pessoas, de que se a gente tiver a resultante da impedância final, já está resolvido o assunto, e na verdade não é. Eu vi alguns sistemas em que as pessoas acabam colocando 3 médios, né, que a gente vê geralmente em porta-mala, bota 2 graves e 3 médios, e para tentar fazer o casamento de impedância, acabava se colocando 2 falantes de 4 ohms e um de 8, ou 2 de 8 e um de 4 ohms, né? Faria um paralelo ali, depois colocaria todo mundo em paralelo, acreditando-se que quando eu boto 2,8 em paralelo vai para 4, e depois eu pego essa resultante de 4, coloco mais em 4 com outro alto-falante e cairia para 2. E, na verdade, a resultante final pode até chegar em 2, mas não devemos fazer isso, tá? Porque a potência dissipada nos alto-falantes vão ser diferente. O fato como você está fazendo, colocando 5 falantes em paralelo, que vai dar 0,8 ohms, depois ligando em série com falante de 4 ohms, que vai resultar em 4,8, a impedância realmente está dando 4.8 e o teu amplificador vai enxergar isso, né? Quando você bota em paralelo com a sua outra porta que cai para 2.4, o seu amplificador vai enxergar 2.4 ohms e ele vai jogar toda a potência em cima dessa impedância. Só que o que acontece é que essa potência é dissipada diferente nos alto-falantes e os alto-falantes que estão lá em paralelo vai receber uma certa quantidade de potência para dividir para 5, enquanto o alto-falante que está na série vai receber bem potência para dividir para um único alto-falante, então isso não deve ser feito. A proposta que você fez aí de ligar os falantes em paralelo, depois em série, deixando cada porta em 6 ohms e depois em paralelo indo 3 ohms, seria excelente. Agora, eu particularmente, é uma decisão minha, eu tento evitar essas ligações série paralelas porque eu acredito que em algum momento vai dar problema. Então eu prefiro optar por acabar colocando um pouco mais de amplificador e ter um casamento ideal de impedância. Veja bem, você não necessariamente precisa ter o casamento da impedância do sistema exatamente igual ao do seu amplificador. Ele vai continuar dissipando potência, né? Não exatamente toda a potência dele, mas ele vai continuar dissipando potência se ele tiver com a resultante de impedância um pouco mais alta. Se tiver um pouco mais baixa, você pode ter danos no seu amplificador e possíveis queimas, então aí sim que não posso. Mas o que é que eu te sugiro? Ou você pode ligar na impedância um pouco maior do seu amplificador, que é no caso como a gente está conversando agora aí, resultando em 3 ohms, e já que a impedância mínima do seu amplificador é a 2 ohms, você pode fazer isso, ele vai mandar uma potência um pouco menor, ou colocar mais amplificadores. E aí sim fazer um casamento ideal, e como eu respondi a pergunta agora há pouco do nosso amigo, eu particularmente prefiro ter um pouco mais de amplificador
em uma quantidade um pouco menor de falantes. Beleza? Cara, é isso aí mesmo, a ideia do programa das terça-feiras é poder responder aí. Eu tô pegando algo em torno de 3 perguntinhas aí para poder tentar trazer um bom conteúdo para ti num intervalo de tempo que não te deixe muito cansado em assistir o vídeo, porque eu espero você até aqui no final, junto comigo, principalmente porque eu quero trazer um recado. No dia 22 agora de janeiro, cara, eu vou liberar a inscrição para quem quiser aí participar de um curso de processador e alinhamento. Certo? Então, a partir do dia 22 eu vou estar liberando aí o acesso para quem quiser, a gente vai ter bastante conteúdo, vamos ter encontros ao vivo, certo? E eu vou inclusive dar garantia para que você possa participar do conteúdo, assistir, e se você não gostar, tem um acordo ali para eu devolver o teu valor. Então faz o seguinte, ó, se você tem interesse, entra no meu site no www.estudodoaudio.com.br, faz o teu cadastro ali, eu vou precisar do teu nome e o teu e-mail, e aí eu vou te mandar a informação de como você pode participar se você realmente tiver interesse. E caso não der participar, fica tranquilo, te espero aqui toda terça-feira para tirar tuas dúvidas. E logo em breve a gente tá voltando com os programas da quinta-feira, que é o programa de unbox aí para eu te apresentar alguns produtos. Obrigado por ter estado comigo até agora. Mais uma vez, não esquece de botar a tua pergunta aqui embaixo para que eu possa respondê-la na próxima terça-feira. Um grande abraço e até depois.